Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Jardim Celestial Podcast. Eu e a Letícia hoje temos duas convidadas maravilhosas. Eu vou pedir para elas se apresentarem para vocês e pedir para elas também de que aula elas são. Pode ser? Quem quer começar? Eu começo. Meu nome é Elisa, eu tenho 18 anos e eu sou da ala Lages. Meu nome é Ashley, eu tenho 17 anos e eu sou da ala Central. Todas nós somos da Estaca Lages. Moramos em Lages, né? Achei que você ia dizer todos nós somos jovens, mas... Eu não sou bem jovem, eu sou mais jovem adulta. Não, é jovem há mais tempo. Então, a minha juventude está se estendendo. Mas para começar hoje, eu vou pedir para as meninas, além de se apresentarem, eu vou pedir para que vocês possam falar um pouquinho da idade, igreja, se nasceu na igreja, né? Como que ou se são conversas, se a família de vocês também é da igreja, se vocês têm irmãos, se eles vão na igreja, para que a gente possa se conhecer um pouquinho mais, tá bom? Bom, eu nasci no convênio, toda a minha família é da igreja e eu tenho 2 irmãos. Eu não nasci dentro do evangelho, mas quando eu tinha uns 6 anos, meu pai voltou, né? Porque ele já era membro, ele era afastado. E aí, como ele estava indo com a minha mãe também conheceu o evangelho, então até hoje. Mas são só eu e os meus irmãos e a minha mãe. Ai, que legal! A gente hoje, quando as meninas aceitaram o nosso convite, a gente já começou a pensar: vamos falar sobre os jovens, que coisa boa! Como que tá atualmente, como que elas têm se sentido dentro do evangelho, porque... aqui eu acho que são coisas diferentes, né? A Mayara é conversa, e aí teve uma vida, nasci no evangelho, mas minha juventude é um pouquinho pra trás, e as meninas agora estão chegando nesse fervo, assim, chegou a vida adulta, agora parece que tudo chega na nossa vida, né? Justo. Eu sei que eu acompanho as meninas também, eu gosto bastante delas e tô sempre instigando, assim, vai fazer missão, não vai, né? Mas vocês tiveram uma experiência bem espiritual que foi o FSY. Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho de algumas experiências que vocês tiveram, alegrias, tristezas, sorrisos, choros, incentivar esses jovenzinhos. Incentivar os jovens, né? Depois do FSY também eu vou perguntar pra vocês se depois que vocês fizeram o FSY deu aquela chama assim, tipo, vou pra missão, sabe? Ou teve alguma coisa que aconteceu lá que vocês disseram, poxa vida, agora eu preciso levar o evangelho pras pessoas que não conhecem também. Eu tive a experiência de ir para 2 FSYs e no primeiro, já assim, no último dia, que foi a parte dos testemunhas, né, já me acendeu assim, tipo, eu quero ir pra missão. Eu ficava meio assim, não sei, sabe? Mas no primeiro FSY que eu fui, assim, logo me acendeu a vontade, e nesse segundo que teve esse ano já, assim, aumentou mais ainda. E o FSY é muito importante, assim, na vida do jovem, principalmente nessa idade, assim, para ir pra missão. E é uma experiência, assim, única, não tem como descrever tudo, mas... Cheirou muito? Bastante. Nesses 2 FSYs é estranho, porque no primeiro eu tive uma crise de ansiedade e nesse segundo eu também tive. Só que deram coisas boas, sabe? Não foi tipo aquela coisa minha, nossa... O que eu tô sentindo? Foi digamos, um sentimento bom de estar sentindo aquilo. Nossa. Bom, eu tive a experiência de ir apenas em um FSY, primeiro e último, né, infelizmente, mas foi realmente uma experiência incrível. Eu não tava tão animada quando fui, né? Acho que muitos jovens vai, mas não tá tão animado, mas quando cheguei lá, assim, as pessoas são tão acolhedoras, a gente sente tanto espírito que a gente quer que dure mais do que só 5 dias. O ano todo. E gente, também chorei bastante e foi muito bonito porque a minha irmã também participou. Nossa. E ela tava um pouco afastada da igreja. E ela foi assim, eu tive a oportunidade, fui no banheiro, tava indo no banheiro da reunião de testemunho, né, porque tava toda inchada, então eu chorar. E ela tava numa outra sala, né. E aí eu vi ela prestando testemunho, chorando. Uau. Aí a irmã Muriel tava passando lá também. Ela chegou do meu lado, a gente se abraçou, ficou olhando a luz e começou a chorar. Ninguém acredita, né, o que o FSY faz, né? Sim, tipo, parece clichê, assim, você vai no FSY, beleza.
vai acontecer muitas coisas boas, mas parece que estando lá é diferente, né? Para quem não conhece, o FSY, ele é um programa da igreja que é feito para os jovens, né? Que pena que eu não pude estar lá. Foi só um dia dar uma aula, mas eu queria estar todos os dias lá, porque realmente a gente separa esses dias, né? Esses dias, que são 5 dias, para o Senhor. Os jovens estão lá com os seus consultores, falando sobre Jesus Cristo. E, assim, a energia é contagiante. O dia que eu fui dar aula lá, tipo, aqueles jovens lá, sabe, empenhados. E tudo que você falava parecia que eles estavam igual uma esponja, absorvendo, sabe? Isso foi tão bom, assim, de poxa vida, se todos os jovens tivessem a oportunidade de estar lá. Sabe, até os que não conhecem, eu fiquei pensando assim, tanta gente que podia estar lá e não estava. Mas da nossa aula, até jovens que estavam conhecendo a igreja e ainda não tinham tomado a decisão de se batizar, ou recém-batizados também, tinham sentido aquela força que o evangelho traz. O FSY, sim, eu vi que foi uma chave, assim, que girou para eles. E quando a gente tem a reunião da fé, até a gente aqui, quando tiver 1 ou 2 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Beleza, agora imagina toda aquela gente. São 600 jovens? Foram, né? 700. Quase 700. São quase 700 jovens ali reunidos para buscar algo melhor para o Senhor. Então imagina a força que essa juventude pode trazer. Até hoje eu estava escutando um episódio de um outro podcast, do Mulheres Rainhas, e ela contou sobre um discurso onde foi falado para os jovens. Vocês sabem o que vocês têm que nem o presidente tem, nem essa liderança geral que vocês olham, que vocês podem fazer pelo mundo? E aí ficou aquele silêncio, né? Ela disse, a juventude. Vocês têm a juventude que o profeta não tem, os 12 apóstolos não têm, toda essa saúde, a energia. Então imagina a intenção que o Pai Celestial tem de, não, vamos reunir todo mundo aqui, olha a força que eles têm para fazer mudanças no mundo, né? É verdade. Até uma coisa que eu e minha companhia, a gente estava prestando atenção, o sentimento que é estar num lugar que todo mundo entende o que tu tá falando. Tipo, eu não vou falar uma coisa, a Ness fez tal coisa. E ninguém vai ficar, tipo, quem é Ness? Que isso? Então, tipo, é muito legal estar num lugar que todo mundo tem o mesmo propósito, o mesmo ensinamento, de acordo com o tempo, né? Ou até desde criança. E é muito bom o espírito de estar reunido com tantas pessoas do Evangelho, do mesmo... mesma fé, né? Sim, é muito bom. Quando a gente é jovem dentro da igreja, a gente percebe como a gente é muito diferente dos jovens do mundo, né? E você fica pensando assim, nossa, fazem tantas coisas que a gente não faz e a gente sai como estranho, né? E a gente às vezes fica com aquele sentimento do que a gente é estranho, mas aí, tipo, foi pro só e todo mundo assim, né? Que nem a Lisa falou, todo mundo seguindo os mesmos princípios, acreditando nas mesmas coisas. É simplesmente mágico. Eu fico imaginando, e eu vou até perguntar pra vocês, é muito difícil ser um jovem, hoje em dia, tipo, um jovem da igreja. Porque vocês pensem, na nossa época a gente era ridículo, a gente vestia calça colorida, era tudo muito estranho. Agora não, vocês já veem tudo bonitinho. Mas eu passei, porque quando eu era pequenininha, minha mãe juntava com uma saia de uma cor, um sapato de outra, ela era colorida também quando era criança. Ela tá aqui, ó, a Rosângela, a irmã Rosângela, a mãe da Ashley, tá aqui, ela tá só assim. Eu nem falo a mesma coisa, me colocar um tic-tac amarelo na cabeça aqui, né, velho? Por que fazer isso? Tudo bem. Mas eu não faço com a minha filha. Vou deixar ela muito mais bonita, né? Mas assim, é muito difícil, porque parece que hoje em dia você ser cristão é um ato de rebeldia. É muito difícil ser jovens hoje em dia. Eu não diria que é difícil. Deixa eu ver uma palavra pra isso. Provavelmente estranho. Porque, igual você falou, ser cristão é uma coisa, assim, diferente no mundo atual. E, não sei, eu vejo, por ter nascido no Evangelho, não ter... tido contato. Teve aquela misturança, né? Sim. Eu vejo como normal pra mim, mas pessoas ao meu redor acham estranho. Tipo, eu... particularmente, como assim? Tenho mais... Toda da igreja? É estranho, não sei. Eu tenho mais amigos fora da igreja, mas que em algum momento eu já tive a oportunidade de levar para conhecer e sempre tô tentando falar alguma coisa do evangelho para eles também.
Mas é estranho falar, tô indo na igreja, eu tô na igreja, eu tô numa atividade dos jovens da igreja. Eles ficam, tá bom. Faltar, né? Sei lá, é estranho, né? Como eu falei ali, geralmente a gente no mundo a gente se sente meio diferente, né? Deslocado. E deslocado, que nem a Anis falou. Todo mundo tá fazendo coisa diferente, né? Geralmente, Quem acorda no domingo de manhã pra ir na igreja. acordar lá no domingo de manhã, participar sempre da atividade, se vestir de tal forma, né? Ter padrão. A vestimenta é uma coisa que, assim, bastante gente julga, né? Eu fico assim, tá bom, né? Pra mim é normal. Fazer o quê? Que nem foi falado pelo Thiago, né? Pelo Bispo, num outro episódio de podcast, né? Quando você é diferente, quando você está fazendo certo, você sai como errado, né? Parece que tem errado. E eu, assim, me sinto bem isolada, assim, tipo, não isolada, mas como que você der a palavra? Eu sou uma pessoa mais, tipo, na minha. Eu tenho a maior parte dos meus amigos são na igreja, né? Tanto que hoje no seminário eu tava falando, né? Que o nosso professor perguntou, né? Os anjos que o Pai Celestial coloca na nossa vida. E eu falei que eram as minhas líderes, né? Das moças e dos jovens. Porque, até como eu falei num discurso meu, quando a gente tem amigos dentro da igreja, a gente não vai sentir tanta necessidade de ter amigos fora. Justo. E eu acho que sou muito feliz por estar aqui também com vocês, que são amigas. E até uma inspiração para os que são mais jovens, né? Porque se eles veem vocês sendo felizes, se divertindo, escutando músicas, participando das coisas, estando ali vivendo de verdade, não mostrando que aquilo não vai privar. Você seguiu os mandamentos, não vai te privar de ser feliz. Muito pelo contrário, ele traz alegria pra vida. Eles vão ver que, tipo, nossa, que as meninas maiores são muito legal, né? Ai, quando eu crescer, eu quero ser igual a elas. Olha como elas são. E estão ali no evangelho, então eu posso fazer isso também, porque dá certo, né? Pegando um pouco o que a Letícia falou, teve uma vez que eu tava no aniversário de uma menina da igreja também, e a prima dela não é batizada. Mas tava eu e mais umas 3, 4 pessoas da igreja, com a família dela ali junto, que não boa parte não é da igreja. Daí ela ficou, tipo, olhando pra gente, assim, se divertindo e tudo. Ela, nossa, sim. Ela ficou assim, nossa, como, assim, vocês se divertem mesmo sendo da igreja. Tipo, pra gente é normal, né? Vocês fazendo baile. Eu assisti um filme de missionários e aí eles estavam ensinando um carinha, né? E aí ele falou assim, eles tinham ouvido falar que a gente não podia dançar. Aí os alunos pegaram e levaram ele pra um baile lá que tava tendo na igreja. Redução do tabu quebrando. Mas é engraçado porque uma vez eu também fui numa festa, assim, tipo, era uma confraternização, na verdade, com os amigos meus. E aí, tipo, dançando, cantando, sabe? Sendo tão feliz, assim. Um amigo meu pegou e falou assim, olha, mãe, ela não bebe. E olha o quanto ela queria, assim. E eu fiquei pensando, nossa, que coisa é diferente a gente ser normal, né? Ainda mais da igreja. Mas acho que uma coisa que também faz muita diferença entre as pessoas do evangelho, principalmente na juventude e o pessoal de fora, é que a gente estuda as escrituras. Eu vejo assim, agora que eu enxergo que o pessoal, assim, da minha idade já, né, criou uma rotina de ter um estudo ali, de abrir a Bíblia, de ir atrás de alguma coisa. Eu vi até esse ano que eu achei super legal, que é o diário de leitura, alguma coisa assim. Que eles vão todo dia tendo uma escriturinha ali. Eu nunca tinha visto isso antes. E agora que eles têm mostrado, assim, não, tem uma religião. Eu faço as coisas. Hoje em dia vocês veem que os amigos, o pessoal, assim, lê as escrituras ou é muito superficial? Eu acho que depende muito da criação. Porque muita gente que eu conheço, tem o costume de tirar um tempo do dia pra poder ler as escrituras. Tipo, logo que eu acordo, eu já leio. Ou, tipo, no meio-dia ali, quando eu tenho um tempinho, eu leio. Ou até antes de dormir. Mas, não sei, eu e minha família, a gente faz estudos noturnos. Ou semanais, depende muito de como é a nossa semana. Mas a gente sempre se reúne ali, comenta um pouco sobre o que a gente aprendeu naquela semana ou naquele dia. E faz sempre antes de dormir. Isso é regra, a gente vai fazer oração antes de dormir, tem um estudo.
Então, eu acho que vai muito da criação. Mas, normalmente, as pessoas não estão tendo o costume. Assim, nos dias atuais, digamos. Não estão tendo o costume de ler o livro de Mórmon. Mesmo sendo mais fácil. Porque agora a gente tem um aplicativo da igreja no celular. Não precisa ficar carregando livro e tudo mais. Mas Dá até pra ouvir, gente. também. É muito bom. Eu também vejo assim. Eu, quando eu era mais nova, a gente também estudava em família. Mas foi crescendo, assim, às vezes a gente vai perdendo um pouco. E vou ser bem sincera, assim, quando fui pra Vissuai, a gente tem que estudar, né? O Vem Segue, me ler, ter o nosso tempo de estudo sozinha, né? Manhã e à noite. De manhã à noite, tem que ter, fazer essas orações. E logo que eu voltei, eu, assim, acho que não tem um dia, assim, que eu não consiga não abrir lá o livro de Mórmon, ler, anotar alguma coisa que eu gosto muito. E eu peguei um caderninho meu lá e eu escrevi lá na frente, na capa, né? O caminho até a vida eterna. Uau! E aí lá eu vou anotando as experiências espirituais que eu tenho, o meu testemunho, as escrituras favoritas. Eu até vou anotando algumas coisas para poder levar quando for pra missão. Então, Preparação já, né? ai, mas é muito bom. Falando sobre isso, queria que vocês compartilhassem qual o personagem preferido de vocês das escrituras. Eu acho que o meu é Nef. Acho que da maioria das pessoas é Nef, né? Mas o meu é Nef também. Eu tô me identificando bastante com Alma. Agora, sendo professora do seminário, estudando um pouco mais, eu tô me identificando bastante com Alma, assim. E assim, a maioria dos personagens, as pessoas que viveram, né, naquela época, eles foram muito fortes em falar do evangelho. Né? Independente se a pessoa ouvia ou não. Alma agora falando pro povo de Amonia, e Amonia não tá nem aí pra ele. E aí eu fiquei pensando, cara, a gente tem que ser assim. A gente tem que ser Alma, Nef, tem que ser a moleque, a Binadi. E, assim, muitas dificuldades vão vir. Como a gente estava falando, é estranho falar do evangelho para as pessoas que não conhecem, sabe? Mas vocês, sendo amigas, com certeza já levaram alguns amigos para a igreja, já fizeram como o Alma e a moleque, né? A moleque conhecia o povo lá e a Alma foi junto com ele para falar do evangelho para aquelas pessoas. Mas, assim, tenho certeza que o pouco que a gente faz é um pouquinho a mais para o Senhor, né? Estamos subindo os degraus. E vocês têm alguma experiência que vocês já passaram, ou muito nova, ou mais velhas, ou que levou alguém assim, e aquela pessoa sentiu no coração assim, essa igreja é verdadeira, mas por algum motivo que pode ser, elas não tenham voltado, mas vocês sentiram, eu fiz o meu papel? Já teve alguma experiência assim? Eu tive uma... Eu conversei com uma garota, né, uma amiga, que eu só conhecia pelas redes sociais. E aí eu conversei com ela num sábado e a gente passou assim, o dia falando, eu fui falando sobre a igreja, né, ela é de outra religião, mas eu fui falando sobre a igreja, sobre as ordenanças que a gente faz, sobre as atividades, né, eu tava numa atividade até de noite quando eu tava falando com ela. E aí eu fiz uma pergunta muito louca, assim, que eu fiquei com medo, né? Você não quer ir na igreja comigo amanhã? Domingo? Eu nunca nem tinha visto ela pessoalmente. Eu nem tinha visto ela pessoalmente. E ela, sim. E ela foi. Uau! E, tipo, eu ainda dei aula nas moças naquele dia, ela participou. Eu dei um livro de Mórmon aquele dia, eu lembro que eu fiquei ansiosa, eu fiz algumas anotações no livro de Mórmon, deixei uma mensagenzinha pra ela. E entreguei o livro de Mórmon, ela gostou de ir, ela falou muito bem. Apesar de ela não ter voltado, né, aí lá eu fiquei muito feliz, sabe? Porque eu fiz a minha parte, apesar de ter sido 2 dias. E eu acho que eu consegui transmitir um pouco do amor de Salvador, né? Porque pra ela, uma pessoa se tocar assim em um dia, tá no outro dia lá, Que realmente... foi uma experiência que me tocou bastante isso. E eu fico imaginando vocês agora vão ser em missão, né? Então... Pois é, eu tive uma experiência quase igual a da Ashley. Eu tenho um amigo que eu pude compartilhar um pouco do evangelho pra ele. E eu levei ele uma vez no jantar que teve do Dia das Mães, eu acho. Um jantar de alguma data. E nesse dia eu também falei com as sisters da minha aula para poder entregar o livro de Mórmon para ele. E peguei o livro, escrevi também uma mensagem, deixei, né, anotadinho. E ele disse, deixa eu ver em quanto tempo.
em 2, 3 meses, mais ou menos, ele já tinha lido todo o livro de Mórmon. Eu deixei também marcado alguns versículos que eu gosto bastante do livro de Mórmon pra ele poder também ler e ter, tipo, uma noção, assim, esse aqui ela gostou. Daí, né, poder pegar um pouco da essência daquele versículo. E ele gostou bastante também. Algumas anotações ele também fez no livro de Mórmon e isso, assim, me tocou bastante. Porque particularmente, eu não esperava isso. Tipo, de ler tão rápido o livro de Mórmon. Eu gostei bastante, é uma experiência muito legal e, querendo ou não, a gente plantou aquela sementinha na vida daquela pessoa, né? Só vai o tempo dela agora pra germinar. É que nem a gente com o podcast, a gente não tem... Eu trabalho com marketing, então quando a gente faz uma campanha ou algo do tipo, a gente vê as impressões que aquilo teve, né? E pra onde que foi aquele conteúdo que você mandou. A gente, quando grava podcast, quando a gente fala do Espírito Santo, quando a gente fala do Evangelho, a gente não tem ideia de pra que lugar que aquilo vai. Quando a gente tá ensinando alguém, a gente não pode ter uma dimensão daquilo. Pode ser que tenha uma mudança extraordinária, pode ser que não seja aqui. Mas todo mundo que tiver contato com o Evangelho, quando Jesus Cristo voltar e quando tudo acontecer, poxa, a Elisa me contou, nossa, era verdade mesmo. Ou, nossa, que bom que eu senti aquilo, agora eu tô aqui no Evangelho. Então a gente não tem como ter uma dimensão disso. A gente só precisa fazer a nossa parte, né? Até mesmo a gente não pensa nisso, né? A gente quer ensinar para as pessoas, mas a gente não pensa, tipo, eu quero ensinar o mundo todo. A gente sabe que leva um tempo para isso, mas naquele momento a gente quer, eu quero ensinar a Letícia agora. Se daqui um tempo, vai mais, né? E tem um profeta, um apóstolo, acho que falou, fale do Evangelho. E se preciso, use palavras. Então, às vezes é as nossas ações que eu vejo muito, assim, tudo que a gente faz, porque, querendo ou não, as pessoas voltam os olhos pra gente, né, que é da igreja, até às vezes pra achar alguma falha, achar algum defeito, mas a gente tem essa essência de Cristo, né, estamos buscando, nos aperfeiçoando, ser um pouco melhor a cada dia, e eu fico pensando que as pessoas olham pra gente, tipo, eu quero ser igual essa menina. Eu quero ser desse jeito, eu quero ser feliz como ela é. Lógico, teve alguns momentos que vocês, né, pessoais ali mesmo, tomaram a decisão, agora eu vou pra missão, né? Teve alguma coisa que impactou, ou vocês já tinham isso antes, sabe? Falando sobre missão agora, e o que vocês esperam sobre a missão? Eu já tinha desejo, desde muito nova, né? Eu sempre quis ser a primeira missionária da família. E quando eu tava na USAI, foi falado muito, né? Muito falado pros jovens, né? Pra servir uma missão, muitas vezes. E eu fiquei pensando assim, imagine se todos os jovens que estão aqui hoje servissem uma missão. Todos os missionários que a gente não ia ter. E eu senti assim no meu coração que o que é ser aquilo é pra mim, servir uma missão. Até hoje eu não sei se eu tô só esperando pra servir a missão, né? O ano que vem ainda demora um pouquinho, mas é uma coisa assim que eu tô me preparando e tô muito feliz e ansioso bom pra poder estar lá em campo. Qual é o teu palpite? Eu não sei, eu sonhei que eu fui pra tanto lugar já. Fiz missão na China, na Europa, na Praça do Templo, na África. Vai pra Coreia. E você? Eu nunca tive o desejo de servir, mas teve um dia que eu fui dar uma mensagem na aula das moças quando as aulas ainda eram online. Eu tava lá em ligação com as moças e tudo, pediram pra eu dar uma mensagem e aquela mensagem, tipo, me tocou. E eu, assim, me senti bem por estar ensinando as meninas. E a partir da FESFAI ali, né, tudo cresceu mais. E, não sei, é um sentimento bom. Diferente da Ashley, eu vou provavelmente esse ano já, que eu já faço 19. E, não sei, é um ansioso bom mesmo. E não tem palpite. A sister da minha aula disse que eu vou pro Japão. O Amon acha que eu vou pro Canadá. Eu acho que eu fico no Brasil. Não sei. Ó, eu digo por experiência da minha família, tá? Meu irmão queria ir pra fora. Nossa, eu queria muito, isso é muito legal. Foi pro Brasil. E aí ele foi pra São Paulo. E aí ele adorou porque a gente podia mandar iFood pra ele.
Mas uma coisa eu digo pra vocês, o Pai Celestial vai colocar vocês no propósito dele, principalmente. Não importa se vai ser fora, se vai ser em outra língua, se vai ser em outro costume, cultura diferente, vocês vão ensinar as pessoas que ele precisa que vocês ensinem. Eu fico muito feliz, eu queria muito ser missionária. Ainda vou fazer uma missão com meu marido, se ele quiser, porque eu já tô pronta. Mas assim, o Pai Celestial, ele as ama tanto, sabe? Que eu vejo tanto que vocês se dedicam a ele, sabe? O jeito que vocês conversam, o jeito que vocês cuidam dos outros, o modelo que vocês são. Porque, como a Ashley falou, o exemplo arrasta. A Elisa também sabe, ela tem 2 irmãos. Quem sabe essa tua ida pra missão vai puxar os teus outros irmãos. A Ashley, com certeza. Também porque respinga, sabe? Tipo... E, querendo ou não, vocês são as nossas futuras líderes. Eu tô muito feliz de conhecer cada um de vocês no Tempo do Senhor. E fico até emocionada por isso, porque realmente essas meninas, elas são muito preciosas. Eu gosto muito, muito delas. E, assim, eu só tenho certeza que o Pai Celestial vai colocar vocês no momento certo, sabe? E nas pessoas certas. Foi no momento certo que eu entrei na igreja, que eu encontrei a Letícia, que eu encontrei vocês, que eu encontrei um monte de gente. E eu sou muito grata a isso, sabe? Porque o Senhor cuida dos pequenos detalhes. Então, não esqueçam esses sentimentos bons que vocês têm. E agora, encarando nisso, né? Teve alguma experiência com o Espírito Santo, assim, tipo, tocou vocês e vocês, puxa vida. Agora eu sei que tudo faz sentido. Agora eu sei que o livro de Mormon é verdadeiro. Agora eu sei que tudo que Cristo fez por mim é verdadeiro. Eu acho, deixa eu ver, na conferência do ano passado que teve da Estaca. Poxa. Não, ano passado. Ano passado, ali no finalzinho do ano. Um discurso, eu não lembro quem foi, mas um discurso me tocou bastante, assim, sabe? Expandiu tudo. E foi muito bom porque foi, assim, digamos, uma revelação pra mim. Então, o sentimento que eu tive ouvindo aquele discurso foi muito bom. Eu, normalmente, nas conferências, levo sempre um caderninho pra ir anotando. E naquele... Assim, eu não conseguia anotar nada. Porque veio, sim, tudo direto, sabe? Tudo ficou aqui e eu consigo lembrar bem que todas as palavras que aquela pessoa falou foram muito importantes pra mim naquele momento. Porque me abriram olhos pra outras coisas também. Então, foi bem importante. É assim que o espírito funciona. Talvez a gente não lembre exatamente o que aconteceu, mas o sentimento sempre fica... Eu acredito que pra mim, desde o momento em que eu pensei assim, não, preciso fazer o que o Senhor tá me pedindo, né? Guardar os mandamentos, ler as escrituras, orar. E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai sentindo felicidade. E toda a felicidade, tipo, agora que eu tô sentindo, é uma confirmação pra mim de que esse é o evangelho verdadeiro. E... Ai, eu fico até sem palavras, como é isso? Eu fico sem saber o que pensar, né? Porque aquilo é tão tocante. Maravilhoso. E vocês têm algum recado que vocês gostariam de falar para os jovens que é coisa primordial, mais importante que eles têm que fazer na vida para se manter no evangelho? Tenham amizades na igreja. Eu acho que isso é uma coisa bem, bem importante. Eu tinha, antigamente, mas infelizmente elas se afastaram. E eu vejo a diferença que isso faz. Porque, principalmente em atividades. Agora, eu sou líder, mas continuo ali com as moças. E vejo o quão bom é estar ali em companhia com elas. Sempre tem, elas te mandam mensagem, você vai em tal atividade? Se você for, eu vou. E normalmente sempre as pessoas vão, sabe? Então, é muito importante a amizade na igreja. Queria falar sobre buscar ter o próprio testemunho. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes você vai nas atividades, você vai na igreja, mas você ainda não sentiu aquilo no seu coração. E à medida que você vai buscando, simplesmente é transformador. Buscar o próprio testemunho daquilo que você tá ali. Só sentir, mas só por ir, né? Acho que é isso, né? E a última pergunta. Estamos encerrando esse episódio do podcast. Se você pudesse mudar uma coisa no mundo,
O que seria e como acredita que sua fé ajudaria a realizar essa mudança? Acho que pegando um pouco do que a gente falou aqui também, eu faria com que todo mundo pudesse, pelo menos um pouco, poder conhecer o Evangelho do Senhor. Ter na vida, né, aquela coisa, tipo, eu conheci. Aí vai muito da pessoa ter o desejo, a vontade de poder conhecer mais, se aprofundar no Evangelho e tudo mais, se batizar, enfim. Mas eu acho que eu faria isso. Espalhar literalmente o Evangelho para todo mundo, uma pessoa assim, sem faltar ninguém. Igual a obra missionária. É isso que eu falei, era o que eu tava pensando também. E eu sempre pensei muito assim, né? Quando eu falei de testemunho, quando eu era mais nova, eu ficava pensando, né? Nossa, por que as pessoas da igreja são tão felizes, né? Elas estão sempre sorrindo, sempre alegres, sempre um ajudando o outro. Eu quero ser assim também. E quando a gente descobre que é apenas seguir o exemplo de Jesus Cristo, a gente vai sentir o amor dele ajudando as pessoas e tudo ali, né? E por isso eu acho que eu também tenho um desejo tão forte de servir missão. Porque pensar que eu posso espalhar isso para muitas mais pessoas que eu vou estar lá só aquele tempo dedicando pro Pai Celestial, para Jesus Cristo, é simplesmente mágico assim na minha cabeça, sabe? E é isso, não sei. Show! Nós queremos agradecer a vocês, maravilhosas. Obrigada por estarem aqui, falando um pouquinho do sentimento que vocês têm por Jesus Cristo, o amor que vocês sentem por Ele e da forma que elas tratam as pessoas, assim, como eu falei ali, uma partezinha respinga, né? E eu tenho certeza que as dificuldades vão vir, mas vocês estão sempre alicerçadas em Cristo. Essa essência que vocês têm, sabe, é uma raiz que já se aprofundou na terra. Mas a gente quer agradecer mesmo cada uma de vocês pelo tempo dedicado, pelo tempo que vocês vão dedicar ao Evangelho de Cristo. E por dedicar a juventude. Dedicar a juventude, literalmente, né, Lê? Nós fazemos as coisas para ser um pouquinho parecida com Jesus Cristo. E somos muito gratas ao Pai Celestial por estarmos aqui entre amigas nesse episódio do podcast. Eu espero que vocês curtem, compartilhem e sigam o Jardim Celestial. E também essas maravilhosas que lá estão em deixar o arroba delas. Vamos colocar o arroba delas aqui embaixo para vocês. E agradecemos por vocês estarem até agora com a gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.